Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Em 1919, 64 greves na Grande São Paulo e 14 só no interior do estado. Neste período, apesar das pressões, greves e paralisações, essas reivindicações não foram atendidas em sua maioria, pois o Estado ainda não interferia nas relações entre empregado e empregador, diante disso, não havendo lei nem normas que regulamentassem tal situação, e o empregado fazia aquilo que o empregador determinava através de acordos. Depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. No dia 26 de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Uma comissão com juristas e técnicos do Ministério do Trabalho foi formada para elaborar a CLT. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. Mas apesar desses novos direitos que foram atribuídos ao trabalho no qual estabelece uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais a todos os trabalhadores reconhecidos, houve uma grande resistência inicial do patronado na questão da jornada de trabalho e principalmente na questão de uma remuneração mínima, porque tudo era novo e estava muito recente, o que causou grande espanto aos empresários da época. Anos depois, vieram os tempos dourados de Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília, época em que as oportunidades de emprego aumentaram. Em 62, foi incluído na CLT o 13º salário e em 63, o salário família. Regular o período de trabalho é algo essencial para o ser humano, seja pela ordem econômica, social ou biológica. Sua relevância tem destaque no contexto mundial e pela importância da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, destacada no artigo 24, onde diz que todo homem tem direito ao repouso e ao lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. No Brasil, há que defina o período de trabalho como jornada de trabalho, mas há outros, como a CLT, que preferem duração do trabalho. O fato é que, de uma forma ou de outra, o empregado trabalha na empresa sempre vinculado a um período de horas. Nas décadas seguintes, o Brasil viveu um milagre econômico e promulgou leis de política salarial que visavam o controle da inflação. Aos poucos, conquistaram direitos como um terço das férias, participação nos lucros e licença maternidade. O período pode ser presencial ou não presencial. Ele é presencial quando o empregado exerce suas funções no local, modo e hora definidos. Na maioria das empresas se usa máquinas de bater pontos, a exemplo desta, que registra a entrada e saída do empregado. Outro tipo é o não presencial, quando o empregado não trabalha em local e horário definido. Como exemplo do presencial, temos o auxiliar de escritório. Como não presencial, temos o motorista de caminhão. Com as mudanças sociais e na Justiça do Trabalho nos últimos 20 anos, alterações na CLT e novas decisões da Justiça. Essa intentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa, estabelece novas regras e direitos tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro. Basta o trabalhador brasileiro observar com atenção em sua volta e na legislação trabalhista que perceberá que muitas mudanças aconteceram após a sua promulgação em 1940. Mesmo assim, muita coisa ainda precisa ser feita.
e outras já estão sob análise e votação, como exemplo, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.